Prece para a gente começar a nossa reunião de hoje. Em primeiro lugar, a gente agradece a todos, né, que estão presentes e aqueles que ainda vão chegar. E vamos agradecer a Deus, né, nosso Pai Celeste, pela divina oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos amigos espirituais pela proteção que nos dá a cada dia, pelos espíritos familiares que nos protegem todos os momentos, e pedindo a Jesus que a luz dele, o nosso Mestre amado, possa cair sobre todos nós, amparando-nos a todos, iluminando os nossos corações, que possa abençoar cada um dos nossos irmãos que estão presentes aqui pelo aplicativo, os que vão chegar ainda, aqueles com os quais nós entrarmos em sintonia também sejam abençoados. Pedindo em favor de toda a equipe do CEPAC, que a paz do Cristo possa iluminar nossos corações, que essa luz que é derramada do alto possa ser espalhada por todos os cantos do planeta e possa abençoar todos aqueles que sofrem, encarnados, desencarnados, todos aqueles que estão passando pelas provações, das guerras, dos desastres ambientais, dos desastres por meio de automóveis, de avião. Que Jesus possa abençoar a todos, iluminando seus corações, levando harmonia a todos. E que nessa reunião de hoje sejamos todos amparados e que a lição de hoje do Evangelho possa tocar fundo em nossos corações. Graças a Deus, que assim seja. Seja bem-vinda, Alane. Boa noite. Então, nós vamos começar a nossa reunião de hoje. E nós temos a grata satisfação de ter nosso companheiro, nosso irmão João Marcelino, que vai fazer o uso da palavra e para falar do Evangelho, especificamente do tema vai e não tornes a pecar. Nos alertando, né, que todos nós temos direito à corrigenda, né? Todos nós podemos corrigir, mas é importante que nós caminhemos. Cair, tudo bem, mas levantar. Errar faz parte da nossa caminhada, mas procurar evitar depois tornar a errar. Que Jesus nos abençoe e eu passo a palavra para o nosso companheiro, nosso irmão João Marcelino. Mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado, né, pela gentileza do convite. Vamos juntos, né, o Evangelho de Nosso Senhor. Vamos falar a respeito do capítulo 8 do Evangelho de João, onde fala aquele episódio da mulher adúltera, né? Uns fariseus e os escribas, né, caçando um motivo para acusar Jesus, porque se sentia ameaçado, né? Jesus crescendo entre o povo, perante o povo, fazendo milagres, ressuscitando, curando o cego e tal, né? Veio o Batista batizando, e alguns ficou preocupados, alguns se sentiu ameaçado, e principalmente chegou um momento que sim, o medo, até chegaram a comentar entre eles o seguinte: esse rapaz está fazendo muito milagre, está ressuscitando. Se os romanos ficar sabendo disso, eles vão tirar nossas vantagens, né? Quer dizer, eles não estavam nem preocupados com a pátria, nem com a religião, estavam preocupados com o conforto que estava
recebendo de Roma, né? Então eles chegaram para Jesus e falaram, olha, com a mulher, essa mulher foi pega em adultério. E Moisés manda na lei que as tais sejam apedrejadas até a morte. Bom, mas que essa mulher foi pega em adultério? Foi pega com quem? Onde ela mora? Onde é que está o marido dela? Quem cometeu o pecado com ela? Porque esse é um pecado, um erro, um crime que só se comete a dois. Então não tinha, né? E outra coisa, eles já chegaram mentindo, né? Moisés manda que essas tais sejam apedrejadas. É mais uma mentira. E como a verdade, porque Jesus sempre falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, né? Então, a verdade nunca vai fazer parceria com a mentira. As trevas nunca vai caminhar com a luz. Não tem como, né? Tanta mentira, lá no livro do Levítico, no capítulo, até anotei aqui, ó, no Levítico, capítulo 20, no Deuteronômio, capítulo 22, faz exatamente o seguinte, se for pego em adultério, ambos morrerão. Ambos serão apedrejados. Lógico, é cometido por dois, então são dois culpados, né? Não tinha nada disso. E uma coisa interessante, que parece que tem até assim no nosso DNA alguma coisa contra a mulher. Só pedindo licença, principalmente nossos irmãos católicos, com todo respeito e tal, mas só para a gente pensar a respeito dessa situação, né? Lá, Deus chega lá no paraíso um dia, uma tarde, digamos assim, e não encontrou o Adão. Falei, cadê o Adão? O Adão está ali, está aqui, não está. Adão, cadê você? Falei, Senhor, eu estou nu. Falei, mas como assim nu? Eu te fiz nu, você não sentiu vergonha de mim? Agora por que esconder de mim porque você está nu? Você foi feito nu. Falei, já sei, você comeu da árvore proibida. Falei, não, senhor, olha aí a justiça dos fariseus. Foi a mulher que o senhor me deu o fruto proibido. Quer dizer, a mulher deu o que ela tinha de melhor, sua honra, sua beleza, seu carinho, e leva a culpa. Ela é culpada do crime, né? Não é um pouco estranho? Mas aí, quando eles chegaram naquela arrogância para Jesus, quer dizer, ele estava no alto, né? Achando que estava por cima da verdade, e Jesus ia tomar uma decisão, porque assim, o plano deles era o seguinte, olha, se Jesus falar que vai ser apedrejada, então vamos cobrar dele. Ele está entrando em contradição, porque ele manda perdoar o agressor e agora manda apedrejar a mulher. E se falar que não pode apedrejar a mulher, vai pior ainda, que está descumprindo a lei. E está descumprindo a lei dos judeus. É crime de cruz. Então não tinha escapatória. Quer dizer, e nessa altura da arrogância, da sem-vergonhice, digamos assim, Jesus não entrou nesse nível. Ele se abaixou. E se abaixou, mas não perante as pessoas, se abaixou para estar firme na terra, com os pés na terra, que é a nossa mãe, é o nosso berço de Deus, é a terra, né? Ele se abaixou na terra, e algumas pessoas falam que ele ficou escrevendo, outras pessoas falam o seguinte, que ele escrevendo, os caras xingando os caras, outros falam, não, ele está fazendo algo parecido com o que ele falou na cruz, pai, perdoa, que eles não sabem o que está fazendo e tal. Outros falam o seguinte, que não, que ele estava alisando a terra, carinha na terra, alisando, curando na terra os machucados que a gente tem feito na nossa terra. Com as nossas fraquezas, a nossa arrogância, a nossa acusação falsa. Não tem remorso de prejudicar o nosso irmão, dar o inocente para a morte, né? Quer dizer, isso machuca a terra. Então Jesus estava curando essas feridas da terra. Mas eles não ficaram, ficou esperando, ele não falou nada. Ele nem olhou para eles, ele não vai responder a mentira. Não vai, não, né? E aí, o que o senhor fala? O que o senhor pensa a respeito? Qual que é a sua decisão? Fala alguma coisa. Jesus calado. Ele insistiu demais,
Tá bom. Então, quem entre vós aí que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando falou assim, porque Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né? Tem aquela parábola, aquele ensinamento da candeia. Ó, não se acende uma candeia para pôr debaixo da mesa, ou debaixo do banco, ou na cama, para pôr no alto, para iluminar todos. E fala o seguinte, quando eu acendo uma luz no escuro, o primeiro a ser iluminado sou eu. Eu primeiro, eu vou iluminar toda a sala e tal, mas a luz vai chegar em mim, porque está aqui na minha frente. E nessa de iluminar, as pessoas vão ver uma imagem. Às vezes eu estou bonito, com roupa nova, camiseta cinza, linda, maravilhosa, né? Tá, cabelo penteadinho, estou bonito. As pessoas estão me achando bonito. Mas aí quando a luz chega em mim, olha para mim e vejo a minha imagem, aí eu vejo meus podres. Aí eu não tenho coragem. E, às vezes eu passei a minha vida toda tentando disfarçar, esconder esses defeitos, e estava levando bem. Tá? Mas de repente, quando eu busquei a luz, eu me mostrei. Eu me entreguei para a luz. Eu me entreguei para a luz. Então, quando Jesus fala isso, que a luz levanta, os fariseus, os escribas lá, o pessoal, não resistiram à imagem que eles viram. Eles não suportaram a luz. Porque é muito forte. Eu vivo a minha vida toda em trevas. De repente acende a luz na minha frente, Jesus, o mestre, porque todos eles sabiam que Jesus era o mestre. Jesus já tinha feito cego ver, aleijado andar, já ressuscitou Lázaro, ressuscitou o menino daquele rapaz, né? Já todos sabiam. Mas quando viram aquela imagem, eles desmaiaram, caíram em si. Caiu totalmente, isso aqui não tinha moral nenhuma, era mentiroso, sem vergonha, caiu de vez, né? E foi saindo. Não tinha, falar o quê? Calado. Agora um detalhe curioso, que lá no Evangelho fala o seguinte, que foi saindo todos, um por um, caladinho, da minha terra, assim, com o rabo entre as pernas, os velhos primeiro. Por que os velhos primeiro? Porque quando todos nós sabemos os ensinamentos do Cristo Jesus, quando a primeira coisa que ele falou, está até no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei nem os profetas. Então, tudo que os profetas falou vai ser cumprido eternamente. É promessa de Jesus. Então, aquele pessoal, os escribas, os fariseus, conhecem a Bíblia de cor, eles sabiam tudo que os profetas falaram. E lá tem uma parte que fala o seguinte, que alguém for capaz de... Por quê? Esse foi os velhos e deixou os mais novos. Porque lá tá, no Evangelho fala, então, olha, se alguém envergonhar um desses pequenos que acredita em meu nome, isso é de fazer chorar. Se alguém é capaz de envergonhar, de inventar uma mentira, uma malvadeza, uma maldade, de acusar um inocente, e perante os meus pequenos que acreditam em mim, seria melhor que ele amarrasse uma grande pedra no pescoço e pulasse dentro, lá bem no meio do Tocantins. O pecado ia ser menor para ele. Porque eu vou prejudicar. Jesus não veio procurar o santo. Lembra, o Filho do Homem não veio para buscar o santo. Eu vim buscar pecador. Só basta que são os pequenos, pobres pecadores, pequenos ainda de entendimento, de conhecimento, de fé. Eles nem sabem que tem fé. Quando eles veem, entregam o coração. É os pequenos de Jesus. Então, por que saiu e deixou os pequenos? Porque não tiveram coragem. É muito forte. Principalmente eu que sei o que está escrito nos profetas, sei da verdade, fica muito difícil. Mas eles foram embora, Jesus continuou na terra e tal, calado, como se não tinha nada para falar e tal. Aí pergunta para a mulher, né? Passa um pedaço, bom, ele fala, olha, cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Não, senhor. A única vez que a mulher abriu a boca, pobre, coitado. Quer dizer, até aí para nós é pobre, coitado. Ninguém mostrou crime nenhum dela.
Ela foi pega, tem até música sertaneja que fala, ela foi pega para boi de piranha. Precisava de uma vítima, vai essa aqui mesmo, e pronto, e resolve nosso problema lá. Nós condena esse homem e entrega ele para os romanos. Era, né? Ninguém te condenou, mulher? Não, não, senhor, ninguém me condenou. Falou, eu também não vou te condenar. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, ué. Eu não vou te condenar por quê? Não vou, não. E aí fala, olha, então, vai e não pegue, mas não tornes a pecar. A gente fala, então, se a gente não observar direito, parece até que Jesus sabia que ela era adúltera. Mas não, quando ele fala não peque, ele pode falar para mim, para você, para qualquer um de nós. Para de pecar. Porque se nós vivemos num mundo de prova e expiação, por quê? Porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, filho do papaizinho? Não. Porque nós somos pecadores. Estamos aqui tentando. Eu estou aqui tentando. Minha maior dificuldade é ver a minha imagem e conseguir me perdoar. Às vezes o Sr. Maurício me passa uma raiva de longe e tal, mas daqui, passa 5 minutos, eu não lembro mais daquilo, nem foi embora, bebi água, acabou, não lembro mais daquilo. Mas tem aquela passagem, fala assim, ó, se você estiver lá diante do altar, fazendo a sua oferta, dando o seu coração para Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, seu irmão está sofrendo por sua causa, deixa aqui a sua oferta, quer dizer, deixa tudo que você está fazendo de bom para Deus e tal, e vai reconciliar com seu irmão. Mas para reconciliar com o meu irmão, eu tenho que descer do pedestal que eu criei para mim, da mentira, do meu sangue de fariseu, de escriba, a minha herança. Eu tenho que me livrar disso. E para isso eu tenho que me perdoar. E aí é difícil. Tem que ter muita coragem, né? E muito boa vontade. E confiança. Sabendo que Jesus é amor que espera sempre. Já disse a nossa queridíssima anja, Joana de Ângeles. Deus, Jesus, é amor que espera sempre. Está sempre de braços abertos. Mas eu tenho que abrir, eu tenho que ir a Ele. E para Ele eu tenho que ficar livre dos meus pecados. Não, eu pequei e tal, eu sou imundo, mas eu quero me limpar, e eu sei que só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê no meu nome, ainda que esteja morto pelo pecado, ainda que esteja morto, se crer em mim, viverá. Se crer em mim, viverá. Lembra quem falou para aquela mulher lá no poço de Jacó, para a samaritana? Não, eu sei que já teve 8 maridos, tal, mas isso não me interessa. Eu quero que você aprenda a adorar a Deus aqui, no seu tempo, onde for. Se você já errou, isso não interessa. Eu quero o seu coração, eu quero a sua alma, eu quero o seu amor. Né? Aí, bom, sair dessa... Hoje tem muito na moda, pessoas falando dessa treta lá, né? Dessa confusão. Sai um pouco caminhando, com o rabo entre as pernas, os fariseus, os escribas para um lado, e a mulher, já pensou o alívio daquela mulher? Falou, meu filho, pode ir para cá, ninguém vai te jogar pedra, não, vai embora. Vai viver sua vida. O alívio, o tamanho do alívio, na sua carta aos Hebreus, Paulo fala o seguinte, que a gente vive caminhando no meio de uma grande nuvem de testemunhas. Desculpe. Daqui a 50 e poucos anos vocês vão entender o que é isso. Você coloca isso aí na conta da Souza Cruz, de 50 anos de cigarro e outras coisas, não é brincadeira. Então, saímos caminhando uma nuvem de testemunha. Mas quem são as testemunhas que estavam comigo? Aquele pessoal que foi livre inventando mentira para Jesus, para matar uma mulher que provavelmente era inocente, quem estava acompanhando? Eram os anjos de guarda? É o Espírito de luz que estava acompanhando aquele povo? Ou aquela mulher que estava completamente aliviada? Não, Senhor. Senhor. Ninguém me acusou, Senhor. Quem que era as companhias daquela mulher? Certo? E mesmo que eu esteja muito, a misericórdia e o amor, por isso fala, o João, é aquele que Jesus saiu com Pedro, Pedro, eu quero que esse homem fique aqui, isso não te interessa, deixa ele ficar aqui que eu tenho que fazer. Ele escreveu na sua carta lá, filhinhos, não tenha medo,
Não tenha medo de bicho-papão, de bruxo. O Davi, na pré-escola, trouxe essa lição mais feliz do mundo. Olha, eu tenho Jesus, então eu não preciso ter medo de bruxo, de bicho-papão, de nada. Nem de lobisomem não tem que ter medo. Quem tem Jesus não tem medo de nada. Isso João fala, filhinhos, não tenha medo. Você está numa noite de testemunho, tem espírito obsessor, tem inimigo, tem gente do mal, tem. Mas quem está com você é maior. Quer dizer, os bons estão do nosso lado. Graças a Deus. Por quê? Os bons estão do nosso lado. Mas como conseguir isso? Como conseguir as boas companhias? Antigamente falava assim, olha, diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Mas aí inventaram um novo o seguinte, se você me falar o que você pensa, eu vou te dizer com quem você anda. O meu pensamento é tudo. Eu posso arrumar minhas companhias com pensamento. Pensamento ruim. Querendo acusar, que a mulher está vestindo curta, que ela está traindo mais, aquele homem está ficando rico à toa, deve estar vendendo, não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu. Espírito de luz, hoje agora vai me acompanhar com esses pensamentos? Mas por quê? De jeito nenhum. Vamos voltar lá no livro de Reis, segundo livro, tem o horário, a gente pode avisar quando estiver passando. Tem um exemplo desse, de fazer o bem. Com o apóstolo, desculpa, o profeta Eliseu. Naquela guerra lá, que foi atacado pelo Sírio, todo mundo sabe essa história, mas é só para lembrar, né, que é bonito, né? O Sírio atacou Israel, né? Com um exército, sei lá, 30 vezes maior, tal, o Israel pequenininho, e chegaram no profeta, pai, nós vamos morrer tudo ao tamanho do povo. Ele falou, não, menino, ninguém vai morrer não, deixa de ser bobo, filho, não tem medo não. Aí orou, pai, abre os olhos desse povo. Orou, o profeta orou, eles olhem lá a nossa rosa aqui. Ele orou assim, estava cheio de soldado. Mas de soldado do céu, soldado do amor. Mas ele viu aquilo, aí o profeta falou, olha, mais e melhores são os nossos. Qual o melhor soldado que existe no mundo, né? É o soldado que Jesus manda. Onde é que vai arrumar soldado melhor? E falou, agora, Senhor, tira a visão desse povo aí. Esse cara todo meio bobo, perdeu o roteiro, perdeu até o caminho de casa, né? Ficou perdido, estava completamente derrotado, acabado. Aí a lei, né? A lei dos homens, provavelmente, isso aí deve ter a pena lá dos fariseus, daquele povo, né? Dos doutores, aqueles doutores daquele povo. A lei falava assim, vencido você pode chegar e passar a espada, acabou, você é dono da vida. Aí eles chegaram, pai, agora eles estão vestidos, pode passar a espada. Falei, não, ninguém vai passar a espada em ninguém aqui, não. Vocês vão fazer o seguinte, esse pessoal está tanto tempo na guerra, está morto, cansado, alguns estão doentes, preocupados que a mulher está com os filhinhos em casa, faz meses que não vê. Esse povo está precisando de comer. Dá pão, o melhor vinho que tiver para eles, e água com abundância, para eles voltar para casa na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para os braços de suas esposas e dos seus filhinhos. Muitíssimo obrigado, que Jesus nos ilumine, nos ampare, e sempre os melhores estão conosco, porque é presente de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, João. Deus te abençoe, te ilumine cada dia mais, te dê forças para continuar esse trabalho do Cristo, né?